Eu vou tocar um áudio em inglês e em até 60 segundos você vai estar entendendo ele completamente. My favorite hobby is to read old books. Se você é iniciante ou pré-intermediário, você provavelmente não entendeu uma palavra, né? Mas agora vamos para a segunda fase. Escutar esse mesmo áudio, mas com a transcrição em inglês. My favorite hobby is to read old books. Eu sei, você ainda não entendeu o significado. Mas agora, aquele áudio que era apenas um ruído começou a tomar forma. E agora entramos nas fases finais do exercício. Agora faremos o seu cérebro entender o significado. My favorite hobby is significa meu hobby favorito é. To read old books significa ler livros antigos. Juntando tudo, nós temos my favorite hobby is, meu hobby favorito é to read old books, ler livros antigos. My favorite hobby is to read old books. Meu hobby favorito é ler livros antigos. My favorite hobby is to read old books. Agora, ouvindo essa mesma frase, que apenas 60 segundos atrás era apenas um ruído, você consegue entender o significado. E agora vem a parte mais interessante. Escute esses próximos áudios. My favorite hobby is to learn new languages. My favorite hobby is to participate in cultural festivals. My favorite hobby is to watch Netflix. Você pode até não entender 100%, mas você entende que alguém está falando do hobby dele. E agora, esse padrão da língua inglesa, que até 60 segundos atrás era apenas um ruído, virou algo familiar para você. E toda vez que você escutar essa frase, você vai saber do que se trata. Você acabou de adquirir uma nova estrutura da língua inglesa usando apenas um áudio com transcrição e tradução. E essa é a primeira fase do método APA, que vai mudar para sempre a forma de enxergar o inglês. A de adquirir. E essa é a fase mais importante, onde 80% do trabalho é feito. Afinal, se você não tiver estruturas em inglês suficientes memorizadas no seu subconsciente, você não consegue produzir a linguagem. Porque no inglês a lógica é muito simples. Primeiro você escuta e entende, e depois você fala. O que significa que para conseguir se comunicar, você antes precisa adquirir estruturas de linguagem, conforme você acabou de fazer. E não confunda adquirir com gramática. Você não precisa aprender gramática nessa fase. Esse é o maior erro que os alunos cometem. E eu não tô tirando isso da minha cabeça, tá? Eu tô te falando isso porque existe muito embasamento científico de que o que realmente te faz aprender um novo idioma é adquirir linguagem. Você pode pesquisar depois o nome desse cara aqui no Google, o Dr. Stephen Krashen. Segundo ele, a forma mais fácil de atingir a fluência é através da aquisição e não do aprendizado. E qual a diferença? É simples. Adquirir é saber que toda vez que uma bola de basquete é arremessada no chão, ela vai quicar. Aprender é saber as leis da física que explicam por que uma bola de basquete quica enquanto uma bola de ferro não quica. Deixa eu te mostrar isso na prática. Imagine que alguém acabou de te perguntar qual o seu hobby favorito. Você sabe que a estrutura que você vai usar para responder essa pergunta é My favorite hobby is... Tananã. Você não precisa entender sobre os verbos possessivos e o verbo to be para usar essa estrutura. Você só precisa adquirir ela e fixá-la no seu subconsciente, como você já está acostumado a fazer no português. Não acredita em mim? Conjuga para mim aí então o verbo ir em português na primeira pessoa, no plural, do passado perfeito do indicativo. Olha, se você não estudou isso recentemente e nem é professor de português, você possivelmente não sabe a resposta. E tá tudo bem, porque você não precisa. Agora, se eu falar, nós iremos ao mercado ontem, você sabe que essa estrutura está gramaticalmente errada e saberá que a conjugação correta do verbo ir nessa estrutura é fomos. Nós fomos ao mercado ontem. E essa é a resposta da conjugação que eu te perguntei. Ou seja, você não precisa lembrar e nem saber das regras do português para falar corretamente. Você simplesmente sabe. E isso acontece porque você escutou tanto essa estrutura que ela foi adquirida. E hoje você simplesmente utiliza de forma subconsciente. Bom, mas agora que você entendeu como funciona a aquisição, eu preciso te explicar a segunda fase do método APA, porque só adquirir não é suficiente. Afinal, você precisa falar também, certo? Você não quer ser mais um daqueles que entende, mas não fala, como a maioria dos brasileiros que fez cursinhos tradicionais no Brasil. E é por isso que agora vamos para a segunda fase da nossa experiência aqui. E um spoiler, é na terceira parte que as coisas realmente ficam interessantes. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar em inglês e você vai responder o que eu vou perguntar. E não se preocupe se você achar que não está pronto para responder. Apenas relaxe e continue a experiência, que você vai entender como tudo fica mais fácil no final. Vamos lá. Responda o que eu vou te perguntar com as suas palavras. Nice. So, what's your favorite hobby? E aí, conseguiu responder? Bastava usar aquela estrutura que você adquiriu no início e complementar com o seu hobby. Como, my favorite hobby is to study English. My favorite hobby is to play tennis. E essa é a fase do P, do método APA. A fase do praticar, que complementa a fase do adquirir. Porque a melhor forma de fixar algum padrão na sua memória de longo prazo é praticar o que você aprendeu. E não importa se você falar errado, se você gaguejar ou se der branco na hora de falar. O importante é você tentar. Porque quanto mais você pratica, mais rápido você vai fixar todos os padrões que você está adquirindo. E mais rápido você vai atingir a fluência no idioma. É isso que essa senhora aqui, a doutora Mary Swain, defende.
Swain é uma linguista canadense conhecida por ter aprimorado a teoria de aquisição de linguagem do Dr. Stephen Krashen, aquele senhor que eu te apresentei na primeira parte do método APA. A doutora Swain complementou a teoria de Krashen mostrando que usar ativamente a língua que você está aprendendo enquanto adquirir novos vocabulários é primordial para ter resultados rápidos. Segundo ela, quanto mais você fala ou escreve, mais você força o seu cérebro a organizar as ideias de processar o idioma. E isso promove uma aquisição muito mais profunda e eficaz no seu subconsciente do que você aprendeu. O que faz sentido, né? É só pensar em você quando era criança. Você escutava seus familiares e vizinhos falando português, assistia desenhos na TV e aos poucos ia adquirindo novas estruturas da língua portuguesa, novas palavras. Mas ao mesmo tempo você ia praticando, ia arriscando uma palavra aqui, uma palavra ali, ia formando frases, etc. E aos poucos você ia se autocorrigindo e melhorando sua fluência no português, seja através de uma autopercepção natural, seja com a ajuda dos seus pais e familiares. E tudo isso acontecia meio que junto, até que um dia, sem perceber, você se tornou fluente em português. E sabe o que é mais engraçado? É que essa fluência no português aconteceu muito antes de você sentar em uma sala de aula. Porque acontece que o seu cérebro não foi feito para decorar regras. Ele foi feito para adquirir linguagem de forma automática. E a maior prova disso é que 100% das pessoas se tornam fluentes na sua língua materna. Até mesmo as pessoas analfabetas, que não aprenderam nem a ler ou escrever. E você pode até pensar que isso tem a ver com a plasticidade cerebral das crianças ou coisa do tipo. Mas é só fazer uma pesquisa rápida no YouTube para encontrar dezenas de milhares de adultos que aprenderam inglês e outras línguas da mesma forma, depois de adultos. Sem cursinho, sem aula, apenas usando o método natural de aprendizagem. Fora os diversos experimentos científicos que já foram realizados, provando que um adulto pode sim aprender um novo idioma rapidamente, se usar como base todo o conhecimento que ele já possui no seu idioma nativo. E é por isso que o método APA é tão eficiente, porque ele usa todo o poder natural do seu cérebro a seu favor. E falando em método APA, vamos para a última parte do nosso experimento, que já está chegando ao final. Agora eu vou te ensinar o último A do método APA. E logo depois, eu vou te apresentar a forma mais inteligente, barata, fácil e rápida de se aplicar o método APA, podendo adquirir e praticar a língua inglesa com uma nativa americana todos os dias, sem precisar agendar horários, se deslocar e nem socializar. E o melhor, investiu num valor justo e que cabe no seu bolso. Então fica aí até o final, que esse vídeo já está quase acabando. E se você sair, todo o seu processo vai ser reiniciado. Bom, vamos para a terceira parte da nossa experiência. Eu vou perguntar de novo o seu hobby. Mas agora, eu quero que você responda que seu hobby é jogar tênis. Vamos lá? Nice. So, what's your favorite hobby? Bom, a menos que você seja muito detalhista e tenha uma memória fotográfica ou já saiba um pouco de inglês, você provavelmente falou algo como My favorite hobby is play tennis ou como My favorite hobby play tennis. E isso é ótimo, porque nessa fase você já entenderia e seria entendido por um nativo. Você já conseguiria ter uma conversa. Mas é aqui que entra a terceira e última fase do método APA. A fase de ajustar. A fase em que você começa a perceber as lacunas do seu conhecimento e a corrigir os seus erros, fazendo com que pouco a pouco você vá ajustando o seu inglês, até chegar naquele nível de fluência que vai deixar todos os seus amigos com inveja. Veja bem, o certo para responder a minha pergunta seria falar My favorite hobby is to play tennis. Ou, de uma forma ainda mais natural, seria falar My favorite hobby is playing tennis. E, de novo, você não precisa entender o porquê da frase ser assim. Você só precisa adquirir esse padrão nos mínimos detalhes. E você faz isso como? Através do método APA. Você adquire a estrutura, pratica ela e durante a prática você encontra as lacunas. E nesse momento você ajusta o que está errado. Sempre nessa ordem. Você não tem que aprender todas as regras e estruturas gramaticais existentes da língua inglesa. Até porque muitas estruturas você vai memorizar de forma automática já na primeira vez. Você precisa somente praticar e ajustar os seus erros. Aqueles que você vai ter dificuldade natural. E isso só depois de adquirir a linguagem. Eu te garanto, esse método que eu estou te passando é o santo graal da aprendizagem de idiomas. Se você fizer uma sessão do método APA por 20 minutinhos, todos os dias, é impossível não atingir a fluência rápido. Impossível. O grande problema dele, até alguns meses atrás, era como executá-lo. Afinal, a primeira coisa que você precisaria para a fase da aquisição seriam bons conteúdos bilíngues, com traduções em inglês e português sincronizadas. E o ideal é que esses conteúdos sejam sobre coisas que você se interessa naturalmente e que você já lê ou escuta em português, porque senão a chance de você desistir no meio do caminho é enorme. Inclusive, o próprio Dr. Stephen Krashen fez vários experimentos que comprovam isso, provando que consumir conteúdos que são naturalmente interessantes para você é um dos fatores mais determinantes para o seu sucesso. E só conseguir esses conteúdos interessantes em si, curados, traduzidos, etc., já era bem difícil. Mas aí vem o item 2, que talvez tornasse o método perfeito e inalcançável para você e para a maioria dos brasileiros. Você precisaria de alguém para praticar o que você acabou de aprender. E essa pessoa precisaria saber inglês para poder te corrigir e te ajudar na fase de ajustar. Ou seja, a menos que você comece a namorar um gringo ou uma gringa que topa te ensinar, você teria basicamente duas opções. Fazer um intercâmbio, o que sabemos que é uma realidade muito distante para a maioria dos brasileiros, tanto pelo dinheiro quanto pelo tempo, ou fazer o que os famosos e ricos fazem.
Contratar um professor particular para que você possa praticar todos os dias o que você aprendeu e possa ser corrigido. E essa realmente era a melhor forma até pouco tempo atrás, mesmo sendo bem cara. Porque se você contrata um professor de inglês bom, mas bom mesmo, ele encontra os conteúdos que você gosta, prepara eles para você, te faz adquirir a língua, praticar e ajustar o seu inglês tudo ao mesmo tempo. Só que convenhamos, esse é um privilégio de 0,1% da população brasileira. Afinal, um professor de inglês desses que realmente vai te puxar, corrigir seus erros, criar conteúdo para você e que não vai ficar querendo te ensinar regras de gramática absurdas, nem gastar suas preciosas horas ensinando com coisas que nenhum gringo se importa, vai te cobrar no mínimo uns R$ 250 por hora. E se você quiser ter uma frequência de pelo menos 4 vezes por semana para praticar bastante e evoluir rápido, você precisaria gastar uns R$ 1.000 por semana. Isso são 4 mil por mês, ou 48 mil por ano. O valor de um carro zero. Esse é realmente um luxo para poucos. Isso sem falar nos ajustes que você teria que fazer na sua rotina corrida para poder encaixar essas aulas. E não me entenda mal, eu acho que esse é um super investimento e que esse dinheiro retornaria em pouco tempo para o seu bolso. Pois o inglês abre muitas portas e te posiciona de forma diferente no mercado. Não é à toa que vários famosos gastam tanto dinheiro com isso. Mas e se houvesse um jeito melhor? Uma forma de contratar uma professora de inglês por um valor extremamente acessível. E não uma professora qualquer, mas sim a melhor professora de inglês do mundo, uma professora 100% treinada no método APA, que cria conteúdos bilíngues novos todos os dias, personalizados para o seu nível de inglês e de acordo com os seus interesses, seja ele qual for. Futebol, história, política, negócios, não importa. Você decide o assunto que você quer aprender, ela cria conteúdos para você. Na hora, em tempo recorde. Uma professora com a qual você pode praticar conversação ilimitada, sem se preocupar com o custo da hora, e que nunca perde um erro que você cometeu, anotando e te passando todos os ajustes que você precisa fazer no seu inglês. Mas sem te interromper. Uma professora que nunca dorme e está sempre disponível para criar conteúdos para você adquirir, praticar o que você aprendeu e para te corrigir. Se essa super professora existisse e te cobrasse um valor mensal que cabe dentro do seu orçamento, você daria uma chance para ela? Bom, te apresento agora a Teacher Polly, a melhor professora de inglês do mundo. Uma inteligência artificial disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E que é 100% treinada no método APA, que acabamos de te apresentar. Criada pelo empresário Felipe Foiato, que conseguiu sair do zero e se tornar fluente sem cursinho, apenas usando o método APA. E pelo programador Pablo Luz, que por ter aprendido inglês teve a oportunidade de morar na ilha paradisíaca de Malta, ganhando em euro. A Teacher Polly é literalmente tudo o que você precisa para atingir a fluência. Deixa eu te mostrar como funciona. É só você inserir sobre o que você quer praticar e aprender hoje aqui. Por exemplo, eu vou fazer a minha sessão de APA hoje enquanto eu aprendo sobre a história da Grécia. Deixa eu pôr aqui. História da Grécia. Gente, eu amo a história da Grécia. E com a Teacher Polly dá pra aprender duas coisas ao mesmo tempo. Bom, aí aqui a gente já carrega e a gente consegue escutar o áudio que ela mandou em inglês pra gente. Questions about Historia da Grecia. Feel free to share anything that intrigues you or if there are specific aspects you'd like to explore. If you need suggestions on related topics or help with English and Portuguese, just let me know. What about Greek history interests you the most? Aqui você pode fazer igual o exercício do início do vídeo. Você clica em EN e vai aparecer a transcrição em inglês. Mas, se você ainda achar difícil, você pode clicar em PT e vai aparecer a tradução em português para você. Assim, você vai adquirindo novos padrões, de forma natural, enquanto aprende algo interessante com a Polly. Veja que ela fez uma pergunta aqui para praticar. O item T do método APA. Só que a grande sacada aqui é que a Polly é fluente em português e inglês. Então, se você não tiver um nível bom de vocabulário ainda para conseguir conversar, você pode responder para ela continuar te ensinando o vocabulário. Polly, me ensine mais sobre a história da Grécia e me faça perguntas bem simples, porque eu sou muito iniciante ainda. Você também pode ir guiando ela, caso queira. Olha, ela acabou de responder. Of course, Leticia. Let's start with some basics about Greek history. Ancient Greece is known as the cradle of Western civilization and has greatly influenced our modern culture, especially in politics, philosophy, art, and science. It was made up of city-states, the most famous being Athens and Sparta. Athens was known for its intellectual and artistic achievements. It was a center for learning and democracy where citizens had a voice in government. Olha, ela acabou de me responder. E eu posso dizer que eu achei muito difícil o que eu quero que ela fale para um brasileiro que sabe muito pouco de inglês. Polly, eu tô achando muito difícil os vocabulários. Pode criar conteúdo mais para iniciantes? Pronto. Aí ela já diminui a dificuldade. E eu também posso alterar a velocidade do áudio aqui, se eu quiser ouvir ela mais pausada. Agora vamos mostrar o que fazer assim que você tiver adquirido vocabulário suficiente e desejar praticar sua conversação. Agora eu vou abrir uma nova conversa. Eu quero falar de algo mais descontraído. Vamos falar sobre a Seleção Brasileira de 2002. Bom, a última seleção que nos deu alguma alegria. Ah, pronto. Vamos escutar o áudio dela. Hello, Leticia. How exciting to chat about the Seleção Brasileira de 2002. E eu vou responder. Hey, what is their names? Só que agora vem a parte interessante. Tem um íconezinho amarelo aqui, que a gente pode clicar nele, e eu consigo ver o que eu errei, o que eu preciso ajustar no meu inglês. Lembra do último A do método APA? Então, é aqui que você ajusta e vai identificando seus erros e onde focar.
E isso é muito bom, porque a Teacher Polly não te interrompe como outros professores fazem. Ela deixa a conversa fluir e vai anotando seus erros num caderno para você consultar a hora que você quiser. E depois, quando você quiser revisar, é só clicar aqui para escutar o áudio que você enviou e os erros que cometeu. Isso é algo que é humanamente impossível o professor de inglês fazer, mas a Polly faz. Só que fica melhor porque você continua a aula.